Eu acho que essa é a pauta que a gente tem hoje. Então, mais uma vez, André, já antecipadamente agradecendo aqui em nome de todos a tua gentileza de nos trazer aqui essa apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Sérgio, sou eu que agradece. Acho que é uma grande oportunidade de poder estar falando para esse grupo. E eu espero agora, com o fim desejado do meu doutorado, poder estreitar a colaboração aí com o grupo de vocês também, já que a gente começa a ter um negócio que a gente esquece no fim do doutorado, que é tempo. Então, acho que vai ser uma ótima. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Agora sim. Agora entrou aqui, André. Maravilha, maravilha. Bom, o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa questão do multilinguismo, né? Eu estou trabalhando com vários diferentes temas de pesquisa que têm tudo a ver com a realidade do Brasil, com a minha atuação na CAPES, mas esse é um tema que eu tenho um carinho muito especial, acho que é muito importante. No STI do ano passado, né, que aconteceu em Granada, foi, inclusive, realizada uma mesa especial para discutir multilinguismo, foi muito legal, tive a oportunidade de participar dessa mesa, e depois disso eu tive na Finlândia, tive Turquia, uma série de diferentes lugares discutindo esse problema, que é um problema bastante universal, né? Eu tinha uma visão muito diferente dessa coisa das línguas na produção científica, quando eu estava cuidando da avaliação brasileira, né? Mas a gente vê que o problema é muito maior, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Tá? Bom, para começar a falar um pouquinho do meu background, da minha trajetória, né? Como o Sérgio comentou, eu sou da CAPES, né? E eu sou da CAPES de 2009 a 2019 e retomando a partir desse ano 2023. Tá? Eu entrei na CAPES no concurso de 2008, basicamente atuei quase que uma década inteira na avaliação da pós-graduação. Dentro da avaliação, eu passei fui chefe de divisão, fui coordenador geral e assessor da diretoria, e vivi praticamente todas as etapas, todos os aspectos da avaliação, desde a logística, quando eu me uni à avaliação como chefe de divisão, até na avaliação de 2017, que eu fui o presidente da comissão organizadora do evento. Né? No final de 2019, eu tirei uma licença para vir para cá, para vir para Leiden, né? Para o CWTS, que todos vocês, imagino, conhecem, que é o Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia, que é famoso pelo Manifesto de Leiden, pelo VozViewer, pelo Leiden Ranking, pela atuação no Multi-Ranking, e também por outras atividades em Responsible Research and Innovation, também Open Science. Na realidade, o que me trouxe, o que me abriu as portas de Leiden foi justamente o Manifesto de Leiden, porque foi em 2015, quando o manifesto foi lançado. Na época, eu estava à frente de uma coordenação geral na DAV, cuidando dos seminários de meio termo, que inclusive começam agora, essas semanas, na CAPES, o seminário de meio termo desse quadriênio, estão para acontecer. E lá em 2015, a gente recebeu quase 4.000 coordenadores de programas de pós-graduação na CAPES. E na véspera disso acontecer, me colocam o Manifesto de Leiden em cima da minha mesa e falam: você já viu isso aqui? Isso aqui é um negócio fantástico, é um negócio maravilhoso, o presidente está absolutamente fascinado, ele quer que todo mundo receba uma cópia. Imagina ter que montar 4.000 pastas de um dia para o outro, porque isso foi no fim do dia, na véspera do evento começar. E ele queria que o Manifesto de Leiden fosse discutido com todos os coordenadores de área, para que eles pudessem conduzir as suas reuniões de meio termo, já considerando os princípios do manifesto como uma referência para o processo avaliativo que estava acontecendo.
E a partir dali foi uma bola de neve, porque na época o presidente da CAPES era o professor Carlos Nobre, quem estava na direção de avaliação era o professor Arlindo Felipe Júnior, e eles iniciaram uma série de grupos de trabalho para repensar a avaliação, sempre guiados pela ideia do manifesto. E, coincidentemente, alguns meses depois, o Ismael Raffles esteve no Brasil, que é um dos autores do manifesto, e convidou a CAPES para participar do STI de 2016, que ia rolar em Valência. E eu acabei sendo indicado para representar a CAPES nessa conferência, para conhecer os autores do manifesto, estabelecer um link com essa comunidade, com o pessoal de Leiden, com o pessoal lá da Espanha, do Ingenio. E foi lá que eu conheci o grupo, que na época eu já estava meio que pensando em fazer o meu doutorado, que eu vinha adiando já há muito tempo, e eu falei, eu acho que é com esse povo que eu vou fazer o doutorado, e eles acabaram me aceitando. Então, no dia que colocaram o Manifesto de Leiden em cima da minha mesa, minha vida mudou completamente. E eu estou aqui desde 2019, né, agora já na reta final, já com tudo aprovado do doutorado, só faltando o agendamento da cerimônia de titulação, que deve acontecer nas próximas semanas, mas acabaram me oferecendo uma posição permanente aqui em Leiden, e tem sido possível conciliar as atividades com as atividades da CAPES. Então, eu retornei à CAPES para ajudar na divisão de estudos e pesquisas de avaliação, junto com o Fabiano, que eu vi que está até aí na sala, ali no fundo. Não sei se ele ainda está por aí. E, basicamente, a ideia do trabalho que tem sido feito aqui é tentar um pouco trazer as informações que estão sendo desenvolvidas, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas por aqui, e tentar implementar e transferi-las para a CAPES, por intermédio de policy briefs e uma série de outras atividades. Né? Bom, além dessa minha atividade na CAPES, né, dentro do CWTS eu tenho duas iniciativas que são também bastante relevantes. Uma eu sou um dos membros da Cátedra da Unesco, que é liderada pelo Ismael Raffles, e que também participa o Rodrigo Costas, que é uma cátedra sobre diversidade e inclusão na ciência global. Então, um dos temas que nós estamos trabalhando muito fortemente é essa questão do multilinguismo. Né? Inclusive, nós estamos, hoje mesmo, eu tive uma reunião mais cedo sobre o tema, para que a gente possa trabalhar num consórcio internacional esse assunto. E também estou no RORI, que é o Instituto de Pesquisa sobre Pesquisa, né, muito relacionado com a atividade feita por vocês. Né? O RORI hoje são 21 parceiros de 13 diferentes países, e hoje mesmo eu tive uma reunião, eu acho que alguém está com o microfone ligado, está com uma música tocando, não sei se é só para mim. E hoje mesmo eu tive uma reunião com o James, que é um dos diretores do RORI, e o grupo aprovou a participação da CAPES como a primeira parceira da América Latina a fazer parte do RORI. Né? Então, acho que tem também algumas atividades interessantes que podem surgir a partir daí. Né? Bom, e mais especificamente na parte de multilinguismo, né, uma das atividades que nós estamos envolvidos aqui é com o grupo COARA, que também vocês já devem ter ouvido falar, que é o Coalition for Advancing Research Assessment. Então, um grupo ainda, na minha opinião, muito voltado para o norte global e que tem tentado se expandir para outros grupos, mas um grupo grande de vários países que está tentando repensar uma série de aspectos da avaliação da pesquisa, do reconhecimento, recompensas, processos de promoção, práticas de publicação e por aí vai. Né? E esse grupo COARA, eles abriram esse ano uma série de grupos de trabalho que estão explorando e estudando diferentes temas que são importantes para o avanço da ciência mundial. E entre esses temas está o multilingualismo. Né? Então, nós temos aí a iniciativa Helsinki de multilingualismo,
o multilinguismo, que é liderada pelo Jani Polonen, que ele é presidente do que seria meio que o equivalente à nossa SBPC no Brasil, na Finlândia, e ele que lidera esse grupo, inclusive ele coordena esse grupo de trabalho com o Coara para pensar especificamente multilingualismo. Tá? Atualmente eu estou coordenando a parte de landscape do grupo, então o nosso objetivo é realmente mapear os diferentes papéis, as diferentes situações pelos quais o multilingualismo afeta países, culturas e por aí vai. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho de avaliação. Tá? A partir dessa perspectiva do multilinguismo, né, nós temos um Brasil que todo mundo conhece, nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, que é uma forma muito peculiar de organizar um sistema de ciência. Né? Como vocês sabem, o nosso sistema científico no Brasil ele não se desenvolveu de forma espontânea, né? E isso fez com que, quando foi feito todo o movimento de fundação da CAPES, do CNPq e vários outros organismos importantes na década de 50, foi feito um estímulo ao desenvolvimento da ciência no Brasil. E uma história que foi muito importante nessa situação foi a busca do programa nuclear brasileiro, que foi por muitos anos encabeçada pelo CNPq. Né? Enquanto a CAPES buscava a formação de pessoal qualificado de nível superior. O que acabou acontecendo foi que se começou a montar um sistema de ciência no Brasil a partir do esforço da pós-graduação, uma vez que o CNPq tinha uma missão específica que, eventualmente, os Estados Unidos foi lá e jogou um balde de água fria no nosso programa. Mas, quando o CNPq ampliou a sua missão, ampliou a sua estrutura para a ciência nacional como um todo, o que acabou acontecendo foi que ela já estava meio que sendo ligada à pós-graduação. Então, o que a gente vê acontecendo no Brasil, uma situação atípica, onde a pós-graduação é a casa da ciência e não o contrário. Né? Então, a própria Elizabeth Balbachevsky tem um texto que eu sou um grande fã, que é o The Graduate Foundations of Research in Brazil, porque é baseado num texto similar que foi produzido alguns anos antes, que fala da fundação da base de pesquisa na pós-graduação internacional. E no caso do Brasil, ela intitulou muito bem, dizendo que a nossa ciência, na realidade, ela é baseada na pós-graduação. Então, a gente tem um pouco essa realidade que acaba sendo muito importante para a gente por conta do processo de avaliação que a gente tem no país. Né? Então, a gente sabe que no Brasil, a avaliação ela foi criada principalmente, né, em parte, mas em grande parte para lidar com financiamento, né, na época, como distribuir recursos. Então, a gente sabe que a avaliação no Brasil ela é baseada no programa de pós-graduação. Isso não é à toa, isso era porque a CAPES não tinha pessoal suficiente para distribuir recursos. Imagina, sem computador, sem Excel, sem internet, você tem que fazer controle de bolsistas mundo afora, o país afora e mundo afora, porque tinha os internacionais também. Né? Então, como fazer para lidar com esse financiamento? A ideia foi, vamos terceirizar o processo de avaliação. Em vez da CAPES avaliar cada candidato a cada bolsa, se avalia o programa de pós-graduação e o programa ganha uma cota que ele vai ser mais capacitado para poder distribuir para os seus candidatos, sem que dependesse, no caso da CAPES, de 3 servidores, que era o que tinha na época, cuidando dessa parte, para fazer 8 mil bolsas no país, né, que foi isso no início dos anos, meados dos anos 70. Tá? Então, esse sistema foi criado para falar de financiamento, serve para acreditação e permanência, né, acreditação nosso proposta de cursos novos, né, o APCN, é high stakes, porque impacta o financiamento e a continuidade, ou seja, quanto maior a nota, melhor o acesso a determinados tipos de linhas de financiamento, de determinados grants. Teoricamente, uma cota maior de bolsa, a gente sabe que nem sempre isso é verdade, mas no papel, pelo menos, é. Continuidade, se for mal, fecha. E, por fim,
isso leva a uma coleta de dados robusta e centralizada, né? Então, essa coleta de dados que eu não vi acontecer em lugar nenhum no mundo, por enquanto, né? Existem alguns modelos na Escandinávia que tem uma coleta de dados relativamente robusta, mas só para produção científica, nada da diversidade que a gente tem no Coleta CAPES, né? Mas a gente tem esse sistema que permite a gente conduzir o que muitos consideram um grande vilão do nosso sistema, que é o Qualis, né? O Qualis, ele é uma relação, muitas vezes, de amor e ódio. Quem gosta, gosta, quem odeia, odeia com força, né? Então, o Qualis, ele foi criado em 98, exatamente pelo mesmo motivo que o sistema de avaliação de programa de pós-graduação foi criado. Uma questão de capacidade de avaliar o volume total, né? A produção científica do Brasil cresceu de forma absolutamente estrondosa, não dava mais para avaliar na base do qualitativo tudo que era feito no país. Então, o Qualis foi, vamos criar um proxy, a gente avalia o periódico e a gente parte do princípio que se o periódico tem um conselho editorial, que se tem um processo de peer review e se tem um mecanismo econômico de oferta e demanda, você tem uma garantia mais ou menos de uma qualidade próxima dos artigos que estão lá sendo publicados. A gente sabe que existem vários argumentos contra essa avaliação no nível do periódico, mas foi o que foi feito principalmente porque se pensava, a gente está avaliando programa de pós-graduação, a gente não está avaliando indivíduo. Então, se a gente comete uma injustiça de avaliar um bom artigo como ruim porque ele não está num bom periódico, ou avaliar um artigo ruim como bom porque deu sorte de estar num bom periódico, né, esse efeito meio que se dilui quando se avalia todo um corpo docente e discente. Então, existem problemas, claro, mas o Qualis tem suas vantagens, tem seus benefícios. E no último modelo, na última instância do Qualis, a gente sabe que um dos grandes problemas históricos do Qualis foi resolvido, que foi a ideia de você ter um mesmo periódico com diferentes avaliações em diferentes áreas, né? As áreas de avaliação utilizavam não só o critério qualidade, mas o critério relevância. Então, esse periódico não é relevante para a minha área. Então, isso acaba criando um problema, porque eles falam, eu vou dizer que a Nature é B2, como a gente já viu acontecer, né? Porque falar, não, por que você está avaliando a Nature como B2? Porque eu olhei as publicações e tinha uma carta ao editor que foi registrada para um programa de pós-graduação. Tudo bem, pode não ser relevante, glosa, mas não vai dizer que a Nature está abaixo da mediana, né? Então, isso criou um problema, entendeu-se que quem tem o direito de classificar e dizer se um periódico é bom ou ruim é a sua área mãe, ou área irmã, né? Então, que área mãe? A área onde a maior parte das publicações estão acontecendo. Então, imagina-se que a área que mais publica num determinado periódico é aquela que aquele periódico tem mais aderência. Claro que isso pode ser transferido para áreas, em alguns casos você tem as irmãs, que são 2, 3 áreas que podem participar da avaliação do periódico, mas entende que cada um avalia o seu, né? Então, não vai ser o direito que vai avaliar a Scientometrics ou a Quantitative Science Studies, né? Então, criou-se uma solução nesse sentido, né? E aí, o que a gente vê acontecendo, aqui a gente tem nas linhas e nas colunas as áreas de avaliação. Então, por grande área. Então, nas linhas você tem as publicações e nas colunas você tem a avaliação dos periódicos. Essa diagonal mais escura representa os periódicos que estão sendo utilizados pelas áreas para publicar e que as áreas estão avaliando. Por exemplo, talvez fique um pouco pequeno para vocês aí, mas o que a gente tem aqui é a área 02, que é a área de ciência e computação, que 530 dos periódicos que foram avaliados, que foram utilizados pela ciência da computação, foram avaliados pela ciência da computação em torno de 43%, 44% do total de periódicos. Agora, essa mesma área
a gente vê que, por exemplo, 11 periódicos da área de ciência da computação, utilizados pela área de ciência da computação, foram avaliados pela química. Isso mesmo, exatamente. Tá? Então, a química tinha esses 4 periódicos, são considerados periódicos da química, mas eles foram esses 11 periódicos, mas a ciência da computação também publicou nesses periódicos, e eles tiveram que aceitar a avaliação da química para aquele periódico. Né? Então, por exemplo, um caso que aconteceu muito específico, inclusive comigo, eu publiquei na revista de avaliação da educação superior, né, da própria Unicamp. Esse é um periódico que tem área que considerava ele como C, mas a educação, que é a área principal dele, considerava ele como um A1. Então, no Qualis de 2017, tinha ele de A1 a C em todos os níveis por diferentes áreas. Na última avaliação, esse periódico foi considerado A1 porque ele é um periódico da educação e foi avaliado pela educação. Então, o conceito pertinência, relevância, ele deixa de ter essa conexão com qualidade, e essa foi a principal mudança do último Qualis, né, que foi aplicado nessa última avaliação. Né? Então, com base nisso, a gente sabe que o Qualis Referência ele é calculado com base em indicadores, então existem diferentes métodos para calcular uma classificação padrão. Essa classificação vai hoje de A1 a A4, depois de B1 a B4, e aí você tem um periódico, o C, e o quadro final é determinado pelas 49 áreas de avaliação através de um processo que teoricamente é para ser qualitativo, teoricamente é para ter a força do peer review. E aí, com base nisso, a gente vê essa seguinte redistribuição, que essa foi a distribuição do Qualis do meio termo passado. Então, o meio termo do último quadriênio, o que a gente vê é o seguinte. Então, a gente tem aqui por colégios, em cima, ciência da vida, depois exatas, embaixo as humanidades. Em cima, de A1 a C, tá, a distribuição dos periódicos. A barra laranja, ela mostra os periódicos que foram classificados pela indicação do indicador utilizado na área e que foram mantidos pelas comissões de avaliação. Então, você olha lá, que mais de 90% do que as ciências da vida considerou A1 por intermédio de indicador, fator de impacto, percentil Scopus, índice H e por aí vai, a área decidiu manter. E aí você vê que à medida que vai diminuindo, isso vai caindo um pouco essa proporção, e você começa a ter uma distribuição de que a área diz o seguinte: eu não concordo com esse indicador, então acho que isso tem que ser um pouco mais ou um pouco menos. Né? Você vê que nas exatas a situação é um pouquinho mais intensa, e nas humanidades vira uma bagunça. Então tem uma certa relação de A1 que as áreas concordam de que não, isso que o indicador está dizendo que é A1 mesmo, mas à medida que a gente passa do A2, chega no A3, já distribui. O indicador ele não consegue capturar o que as comissões de peer review entendem como qualidade nas suas áreas, principalmente nas sociais e humanidades. Né? Por que isso é significante? Que aí a gente começa a chegar mais próximo do tema do multilinguismo. Né? O grupo de trabalho que estava pensando o Qualis periódico, se foi adotado na última quadrienal, esse grupo de trabalho ele falou o seguinte: o modelo de avaliação deve também induzir a internacionalização na publicação de artigos e na indexação de periódicos. Pelo cálculo de indicadores que eles propõem, a ideia é que se utilize, na medida do possível, indicadores internacionais de bases estabelecidas. Entenda-se Web of Science e Scopus. Então, nós temos que usar os indicadores dessas bases, nós temos que considerar as publicações que são majoritariamente publicações em língua inglesa, né, e temos que desconsiderar ou colocar em nota de rodapé tudo aquilo que não faz parte desse movimento de internacionalização. Tá? E aí a gente começa a ver os problemas. Então, por exemplo, isso aqui é a distribuição é um mapa da ciência criado pelo algoritmo de Leiden,
que basicamente pega todas as publicações da Web of Science desde 2000 e utilizando análise semântica e cocitação, cria clusters de proximidade. Ou seja, cada um desses mais de 4.000 clusters que estão sendo mostrados aí, ele agrupa artigos que tenham relação temática e que tenham relação de cocitação entre eles, né? Então, isso significa que não importa o periódico que ele está, isso é o modelo que a gente usa aqui, por exemplo, para fazer normalização, né? Então, em vez de normalizar como usa o Saival, lá com os 250 categorias, a gente usa essas mais de 4.000 para cálculo dos indicadores de citação e por aí vai. Tá? Esse é o mapa do mundo. Como que é o mapa do Brasil? É esse aqui. Então, o que cresceu, e que aí eu coloquei esse overlay de cor para facilitar, o que cresceu, o que foi para o amarelinho, significa que o Brasil faz mais proporcionalmente. O que diminuiu e foi para o roxinho, significa que o Brasil faz menos proporcionalmente, e o verde é o que está mais ou menos no meio do caminho. Tá? Mais ou menos igual. Então, o que a gente vê é o quê? Que boa parte da produção brasileira indexada por Web of Science está mais nas ciências médicas, está mais nas ciências da vida, né? Mas vê que quando a gente começa a olhar ciências sociais e humanidades, matemática, ciência da computação e até mesmo a parte de ciências naturais, engenharia e por aí vai, você vê que o Brasil proporcionalmente publica menos na Web of Science. E esse é o mapa criado a partir da base de dados da Web of Science. Agora, se a gente olha isso do ponto de vista do Coleta, né? Então, o que eu comentei do Coleta, você pega toda a base de dados do Coleta, aí eu peguei esse período de 2003 a 2018, nós estamos atualizando isso para o quadriênio recente, com a parceria do Portal de Periódicos, que eles fizeram uma análise de DOI para ampliar a nossa cobertura, que eu acho que vai ser bem legal. Mas, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Do lado esquerdo, a gente tem periódicos. Do lado direito, a gente tem artigos. O que está em azul é o que está indexado pela Web of Science. O que está em cinza é o que não está. Tá, eu fiz um match aí, artigo a artigo. Então, a gente vê, nas ciências biológicas, quase 80% dos periódicos reportados pelos programas de pós-graduação no Coleta estão indexados na Web of Science, e que mais de 90% do volume total de artigos está, ou seja, média de artigo por periódico indexado é maior do que os que estão fora. Agora, à medida que a gente vai descendo, a gente vê o oposto acontecendo. Então, a gente vê cada vez menos periódicos indexados, e a gente vê que esses periódicos indexados têm abaixo da média de publicação. Então, o exemplo absurdo é esse da linguística, literatura e letras, com 13% dos periódicos indexados, mas só 4% dos artigos indexados. Então, como se utiliza indicadores que estão vindo dessa base para tentar falar alguma coisa sobre esses periódicos, sobre essa produção científica que não está na Web of Science? Onde que essa produção científica vai estar? Né? Se a gente olhar as bases de dados de relevância local, isso é o que a gente tem desses artigos que não estão indexados. Então, do lado esquerdo está vários idiomas e do lado direito está só o que é em inglês e que não está indexado na Web of Science. Então, a gente vê que existe uma parte que está no Cielo, uma parte que está no Redalyc e tem uma grande parte que está no Latindex. Ou seja, o Latindex com a sua grande coleção de periódicos em diversos idiomas, a maioria deles Open Science, Open Access, a maioria deles no modelo diamante. Você vê que tem um grande volume de artigos que estão lá indexados, mas que não estão na Web of Science. Então, se a gente ignora isso, a gente está ignorando toda aquela parte cinza que a gente viu nos gráficos. E o que isso quer dizer? Aí, falando especificamente de idioma. Aquela mesma base, a gente vê o seguinte. Na linha de cima, tudo aquilo que está
está indexado na Web of Science. E na de baixo, o que não está indexado na Web of Science. A gente vê por grande área de avaliação, né? E a gente vê que em inglês está em azul e o português é o cinza. Então, o que a gente vê é que dentro da Web of Science, aquela distribuição assimétrica da produção científica brasileira, ela é, na sua maioria, em língua inglesa. E que tudo aquilo que está fora da Web of Science, e que a cobertura da Scopus é muito parecida, eu também já verifiquei, você vê que está em língua portuguesa e com uma pequena fração em espanhol, né? Mas a grande maioria em língua portuguesa, né? Então a gente vê que toda essa produção da parte de baixo, toda essa produção em língua portuguesa, é perdida num processo de avaliação se você ficar utilizando aqueles indicadores, né? E que isso significa em termos também de acessibilidade, né? Aqui a gente tem o gráfico que ele faz o seguinte: eu separei os extratos do Qualis por percentil, então 12,5% até 25%, 50%, 75% e o bottom 25%. E marquei o custo de APC dos periódicos que são acesso aberto. Então, o de cima da primeira linha são todos os periódicos diamante, ou seja, não se paga nem para publicar nem para ler. Depois a gente começa a ter aqueles periódicos com APCs, com taxas de processamento de artigo até $250 e chegando acima de $2.000 embaixo. E aqui, desculpa que a escala está invertida, porque isso vem de publicações diferentes. O que a gente vê o que está em azul é português, e o que está em cinza é inglês. Então você vê que, olha o volume de publicações que a gente tem que são em língua portuguesa, em periódicos diamante, entenda-se Latindex, Redalyc e Cielo. E olha como é a distribuição disso em termos de Qualis. Porque sempre tem aquele argumento, né? Mas tem muita coisa que não é boa. Tem. Né? Tem muito periódico que é periódico, às vezes, muito local, às vezes periódico que serve de rodinha para bicicleta, para os novos pesquisadores começarem a aprender, a publicar, etc. Nem todo periódico tem que ser a Nature. Né? Então, existe uma distribuição, mas o que a gente vê existe um volume grande de qualidade em língua portuguesa sendo considerado A1, A2, A3, pelas suas áreas de avaliação. Né? Então, a gente precisa, sim, valorizar isso. Não adianta dizer eu vou usar o Impact Factor, eu vou usar o índice H, eu vou usar uma série de indicadores que o resto do mundo está abolindo. Né? Então, o exemplo claro disso é na própria Holanda. Na Holanda é proibido usar fator de impacto na avaliação do país. O índice H, ele não é proibido, mas ele precisa ser muito bem justificado. Ou seja, ninguém usa, porque ninguém consegue dar justificativa para usar o índice H. Então, a gente está abolindo uma série de indicadores que muitas vezes o nosso sistema de avaliação no Brasil acaba usando. Então, a gente precisa tentar fugir disso. Né? E aí entra a questão temática, que eu acho que também é outro aspecto importante, porque aqui a gente está falando de volume, de número de artigos, de números de periódicos que estão sendo valorizados ou deixados de valorizar. Mas isso é um mapa de mais de 600 mil artigos, um mapa semântico criado a partir de 600 mil artigos tirados do Coleta, tá? A partir da base de dados do Coleta. Então, um quadriênio inteiro. O que a gente vê é a distribuição dos clusters temáticos. E, obviamente, a gente vê que essa bolha meio que desconectada são as ciências sociais e as humanidades. No mais, a gente tem ciências da saúde, tem ciências da terra, tem a parte de ciências ambientais que a gente consegue ver, e por aí vai. O que acontece? Se a gente pegar a cobertura desses artigos na Web of Science, colocar um overlay qual a porcentagem de cada um desses termos que pode ser vista em artigos indexados e não indexados, isso é o que a gente encontra. Tudo que é amarelinho aqui chega em torno de 80%.
Então, a gente está falando justamente daquela cobertura das biológicas, né? Biológicas, ciência da vida, que entra o quê? Quase 80% da produção está na Web of Science, e a gente vê que esses termos, cerca de 80% da cobertura está lá. No verde é meio a meio, então a cobertura tanto fora quanto dentro da Web of Science. Mas tudo que está para o lado do azulado do roxo quer dizer que a cobertura é menor. Então, o roxo é próximo do zero, que era o que a gente estava vendo no caso das ciências ambientais. Então, a gente olha aqui educação, direito, democracia, gênero, análise bibliométrica, são todas coisas que, na sua grande maioria, não estão indexadas. Então, quando a gente faz a injustiça de cobertura da base de dados, a gente entra também na injustiça temática. O que acontece? Eu vivi muito isso, que eu fiz mestrado em economia na área de políticas públicas. Na economia, se você não publica em inglês, não tem valor nenhum. E se você quer publicar em inglês, os periódicos internacionais não estão nem aí para o Brasil, na sua grande maioria. Então, você fazer um estudo sobre a situação econômica brasileira, você não vai ser publicado. E aí você não vai ser valorizado. Então, o que você faz? Você faz uma análise geral, né, e publica no periódico internacional, mas às vezes o problema brasileiro que você poderia investigar e que poderia ter solução e ajudar a nossa sociedade, ele acaba não sendo investigado. Então, isso também acaba sendo muito importante. Por isso a questão do multilinguismo. Tá? Por que eu estou falando muito dessa questão dos indicadores e das bases? E aí eu volto lá naquela redistribuição da classificação por colégio. Então, mais uma vez, a gente olha embaixo que as áreas de avaliação das humanidades, das ciências sociais, redistribuíram as classificações sugeridas por indicadores durante o Qualis de meio termo. O problema foi que, com a conclusão do Qualis, do quadriênio, e o estabelecimento de novos indicadores, principalmente a adoção do índice H5 e do H10, que as áreas puderam optar para fazer, o quadro mudou disso para isso. Você pode ver que a maior parte das barrinhas laranjas estão indo lá em cima. Isso quer dizer que as áreas tiveram que aceitar a classificação dos indicadores que foi proposta para o Qualis. E isso não foi somente porque se ampliou o grupo de indicadores utilizados, se criou uma metodologia específica para lidar com humanidades e ciências sociais, mas foi o fato de que estabeleceu-se uma regra de que só 20% das indicações por indicadores poderia ser mudada e desses 20%, só 10% podia ser mudado, ou só metade, né, poderia ser mudado com amplitude de mais de 1. Então, se o indicador está te dizendo que aquilo é um B1, você não pode dizer que aquilo é um A1, porque você vai ter que mudar 4 níveis. Então, você pode dizer, para 10%, você poderia dizer que não, isso é um A4 ou é um B2, e para metade, você poderia dizer, não, isso é um A3 ou um B3. Então, o que acontece com periódicos que têm poucos indicadores, que não estão indexados por muitas bases, mas que muitas vezes são reconhecidos pelas áreas como periódicos de relevância e de qualidade na realidade brasileira? Eles são desvalorizados, né? E aí, muita daquela pesquisa que é relevante, que é local, que está sendo publicada em língua portuguesa, porque a gente sabe que no Brasil o domínio da língua inglesa é restrito. Ele é maior na academia, mas mesmo assim, estudos mostram que cerca de 1/3 dos pesquisadores do Lattes com nível de doutorado informam ter nível avançado de inglês. 1/3. E a gente sabe que no Lattes se informou e são coisas bem diferentes, mas 1/3 somente dos pesquisadores com nível de doutorado do Lattes dizem que falam inglês em nível avançado. Então, é importante a língua portuguesa para assuntos relevantes, para acesso local e uma série de outras coisas, né?
E aí, o importante nisso é o quê? E aí que eu acho que vem o trabalho de grupos que trabalham a pesquisa sobre pesquisa. Como que a gente resolve o problema? Porque é fácil, e eu vivi muito isso como servidor da CAPES, chegar um pesquisador lá e apontar o dedo, ó, CAPES, você está fazendo errado. E aí você fala, ok, eu sei, é o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com as limitações existentes. Qual é a solução? Não faz mais errado. Não adianta. Né? A gente precisa de soluções. E quais são soluções possíveis? Então, por exemplo, isso aqui é uma análise pegando dados até 2022. Essa é a cobertura do Web of Science que a gente está vendo aqui. Né? Isso foi muito divulgado no Brasil, já tem uma década que se canta essa coisa de que o Brasil é o 13º produtor de ciência mundial. Só que quando a gente olha no Scopus, a gente cai em uma posição. Teria aquela impressão de que, não, o Scopus tem uma cobertura melhor da produção científica brasileira. Não muito. Um pouquinho mais só, mas é um pouquinho mais para um monte de gente. Então, o Brasil, na realidade, cai uma posição, a gente vê algumas outras alterações. Agora, quando a gente olha para o OpenAlex, o Brasil sobe para 7º. E a produção ela vai de menos de 700 mil papers, tá, para mais de 1 milhão, 1,1 milhão. Aí aqui eu estou usando só papers e reviews. Tá? Então, por quê? Porque tem uma cobertura muito melhor, porque pega o que está na Web of Science, pega o que está no Scopus, mas pega também o que está no Cielo, o que está no LatinDex, o que está em língua portuguesa, etc. O problema é que a gente sabe que o OpenAlex, como a sua antecessora, que era o Microsoft Academic Graph, também vai pegar blog de fotógrafo de casamento, né, e mapear isso como produção científica. Então, é complicado fazer esse trabalho de limpeza, de validação, de mapeamento de instituições, etc., e é um trabalho que eu sei que a Unicamp está fazendo, é um trabalho que o CWTS está fazendo. Nós vamos, inclusive, lançar mês que vem a versão atualizada do Leiden Ranking, né, porque a gente lançou o Leiden Ranking lá em junho, com os dados, já com a base bem estabelecida, que é uma base comercial, mas a gente vai lançar esse ano o Leiden Ranking aberto, utilizando as bases de dados que não dependem de assinatura nem de royalty para poder acessar. Então, com um processo muito mais reproduzível. Né? O desafio está sendo como calcular indicadores, como percentual de artigos entre os 1% mais citados, 10% mais citados, ou afiliados com determinadas instituições, quando a base ela não tem todo o trabalho de suporte que tem sido feito por outras bases, mas que hoje já existe um grupo grande fazendo, tanto aí, quanto aqui, quanto o pessoal do Coke na Austrália, que também estão fazendo um trabalho muito bom com essa base. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade de pensar o seguinte, ok, CAPES, eu entendo a sua preocupação, você está distribuindo recursos, você precisa justificar o resultado da avaliação, a justiça bate na sua porta para te perguntar por que você fez do jeito que você fez, e é bom e é fácil você ter um número para pôr a culpa nele. Então, estamos aqui trabalhando para a gente te dar números melhores que você possa utilizar para ser mais justo com a nossa comunidade científica. Né? E aí, só para rumo à conclusão aqui, né, a ideia é o quê? Isso vem do artigo da Fernanda Beigel com a Bel Parker também, onde eles fazem uma análise nas diferentes bases de dados, né, que é o Oliva, que é esse Cielo, entra Readly, e por aí vai, sobre percentual de publicação em diferentes idiomas. Uma coisa muito legal que a gente tem no sistema brasileiro e nesses diferentes bases de indexação é a possibilidade de publicar em múltiplos idiomas, que, por incrível que pareça, não é tão fácil no mercado internacional. Então, eu estou com um artigo para sair na Research Evaluation, e eu queria que esse artigo saísse em português e em inglês, e eles não estão deixando, porque eles não sabem como fazer. Mas como? Você vai ter 2 artigos na mesma edição? Não, é um artigo, mas uma versão em português e uma versão em inglês.
Aí você mostra o site do Cielo para eles, está vendo? Ó, você pode ter... mas não pode, porque aí como vai? É autoplágio. Né? Então, assim, é difícil. A gente tem essa capacidade e a gente vê que o que tem acontecido muito isso é esse crescimento. Eu hoje tive um artigo aprovado para a Revista Brasileira de Educação, né? E eles já pediram, falou assim, você pode produzir a versão em inglês e a versão em português? Falou, sim, todo interesse nosso. Então, vamos fazer o artigo em duas línguas. Então, a gente vê que está tendo esse crescimento e eu acho que isso é bem legal. Né? Bom, então, só para uma última reflexão final, né, eu gosto muito desse princípio aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é uma perspectiva sobre avaliação. Né? Eu gosto dessa foto porque ela te traz uma evidência de algo que aconteceu. Tá? Quem é especialista, que entende de natureza, pode olhar para uma foto dessa e saber que tipo de ave comeu que tipo de bicho e exatamente qual é o processo. Eu não saberia dizer com o meu conhecimento. Então, eu acho que a gente tem, num processo de avaliação, num processo de dar suporte às agências no processo de avaliação e na distribuição de recursos, a gente tem as duas perspectivas. Né? Acho que primeiro tem que ter a perspectiva do especialista, que vai olhar essa foto e com conhecimento vai poder chegar a conclusões que um especialista não poderia, mas existe também o grupo que vai tirar a foto e que vai tirar a foto da maneira mais adequada possível, que vai colocar as medidas, poderia colocar, por exemplo, uma nota de dinheiro, aí se usa muito isso em perícia, né? Você não tem uma régua, você põe uma cédula, porque aí a pessoa consegue, a partir da cédula, saber o tamanho, para saber se é um periquito ou se é uma águia. Né? Então, acho que tudo isso vem da qualidade do que nós, que estamos fazendo pesquisa sobre pesquisa, podemos fornecer de evidência para aqueles que vão interpretar a evidência para um processo avaliativo, para um processo de distribuição de recursos. Tá? E eu acho que a mensagem que a gente tem é: a gente precisa dar um jeito de ajudar os nossos avaliadores a continuarem a valorizar a produção que é nossa, que é em português, que é regional e que não substitui a produção de relevância internacional, a produção em língua franca. Ela complementa, são duas coisas que são necessárias. A gente não pode ter um ou outro. E com isso, eu fecho, deixando aí os meus contatos, e abrimos aí para perguntas e conversa. Obrigado. Muito obrigado, André. Excelente apresentação. Eu abro a palavra para os presentes aqui, quem gostaria de fazer perguntas. Okay. Evandro, com a palavra aqui. Gostei muito da apresentação do seminário e, na verdade, eu tenho algumas perguntas, né, que talvez sobre a questão do espanhol e dos países latino-americanos em geral, porque sabemos, né, da política científica e tecnológica que muitas coisas a gente compartilha com outros países latino-americanos, no caso, né, e pensando nas ciências humanas e sociais e essa questão da língua, né, que é muito forte, né, a tendência é que as ciências humanas e sociais publiquem em português, e português e espanhol na América Latina, digamos assim, nessas áreas concentram também produção, né, regional e local. Então, não sei se acontece, você tem alguma não estudo, né, mas alguma percepção sobre isso, então dessa relação, né, dos países latino-americanos, e também eu acho que fazer um comentário só, né, porque a gente está trabalhando aqui com outras questões de impacto da pesquisa, então, por exemplo, políticas públicas. E aí na base Overton, né, acho que você já deve ter ouvido falar, claro. E a gente percebe essa questão também, né, porque a Overton, apesar de ter um mapeamento que tem uma boa cobertura do português e de fontes do Brasil, ela acaba dando
privilégio aí à literatura em inglês, né? E também a documentos políticos em inglês, e o que acaba muitas vezes não distorcendo, né? Mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado quando vai tentar ver a questão do uso da pesquisa brasileira na base, né? Então, só um comentário que isso a gente está notando que acontece também nessas novas e outras formas da gente ver o uso da pesquisa, impacto da pesquisa também, né? Então é isso, seria essa pergunta e esse comentário que é muito interessante. Eu acho que isso também enviesa outras formas de ver o impacto da pesquisa, né? Então, talvez essa seja o comentário. Maravilha. Em relação à situação do espanhol, é um problema, o problema que a gente tem no Brasil é um problema geral, né? Então, a gente tem trabalhado em parceria por conta da cátedra da Unesco com o pessoal da Claxo, para tentar encontrar maneiras de identificar, na medida do possível, situações, problemas comuns e problemas diferentes. Então, hoje, existe um grupo trabalhando com a gente que tem representantes da América Latina, da Noruega, da China e de alguns países da África. Tá? Por quê? Porque cada um desses grupos tem realidades completamente diferentes. Então, ano passado, por exemplo, nós demos um curso de ciência aberta para os conselhos de pesquisa da Holanda e da Noruega. E aí eram atividades mistas, por conta da distância foi remoto o curso, e a gente tinha breakout rooms, né, para fazer discussões com grupos pequenos que a gente mesclava pessoal das duas agências. E a gente viu que o pessoal da Noruega, em massa, desconectava na hora. E a gente ficou extremamente preocupado, foi conversar com o pessoal lá da coordenação da agência, e eles foram pesquisar e tentar entender o que está acontecendo. Falou, não, é porque todo mundo entende bem o inglês, mas eles não se sentem confortáveis, como o holandês, que o inglês aqui para eles é quase a mesma coisa que o holandês, eles são realmente bilíngues, mas o norueguês não se sente necessariamente confortável em ter que falar em inglês. E eu falei, cara, nunca, como brasileiro, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com a Noruega. Né? Então, cada país tem os seus diferentes desafios. No caso do espanhol, eu tive num evento que foi organizado em Montevidéu, uns meses atrás, que era do Grupo Montevidéu com o Grupo Coimbra. Então, o Grupo Montevidéu é um grupo de instituições de países da América do Sul, né, com o Grupo Coimbra, que são instituições europeias. Né? Então, a gente fez essa reunião lá, a reunião mista, e uma das coisas que eles várias vezes colocaram, os mesmos problemas que a gente tem com a coisa do idioma, do reconhecimento, de não poder produzir, de não ser valorizado, da dificuldade da colaboração fora do continente, e aí nisso eles ganham da gente, porque como você tem um volume gigantesco de países que falam espanhol, e são países pequenos, né? Então colaborar com um vizinho é muito mais fácil do que para o Brasil colaborar, porque depende da língua e depende da distância. Né? Para sair de Campinas para ir lá para o Uruguai é longe e caro. Então, isso acaba criando problemas. Então, realmente existe um problema e a ideia é a gente tentar investigar as várias dimensões desse problema e ver como que a gente pode se ajudar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo um problema que os outros não estão. E segundo, a questão do Overton. O Overton é uma base de dados que eu acho que promete pra caramba, porque realmente ele te traz insights que podem ser muito interessantes. Então, por exemplo, ano passado, eu fui uma das pessoas que fez um relatório bibliométrico para avaliação de um instituto de medicina veterinária, que eles tinham 3 departamentos. Tá? E existia um questionamento de que talvez um dos departamentos não precisasse continuar funcionando, porque esse departamento podia ser absorvido por outro, porque a produção científica não era tão grande, porque as citações não estavam tão grandes, etc. A gente foi lá para o lado do Overton. E a gente viu que a maioria dos documentos, políticas, Europa, Comissão, governo holandês, etc., que saíam e que citavam produção desse departamento, citavam esse grupo.
né? Por quê? Porque eles tinham uma perspectiva de impacto muito maior. Nesse caso, o Overton ajuda, porque ele mostra o seguinte, olha, você está tendo um efeito desse grupo que você não vê nos outros. Os outros estão fazendo uma pesquisa mais básica, uma pesquisa mais na ciência em si. Agora, existe esse outro grupo que está preocupado com o impacto, e isso mostra. O problema é a cobertura. E para o Brasil, isso é pior ainda. Por quê? Porque nós, brasileiros, não temos o hábito de citar produção científica, né? Então, nos vários anos que eu trabalhei na CAPES, que escrevi relatório, que escrevi documento, que a gente produz legislação, não acompanha cada portaria que a gente solta, não vai toda a pesquisa que foi discutida, que muitas vezes foi trazida pelos próprios autores, às vezes, para a mesa de discussão. A gente não cita, porque não existem, às vezes, mecanismos para citar, né? E quando cita, eu cito, por exemplo, os relatórios da avaliação que estão no site da CAPES, né? Esses relatórios, os relatórios da avaliação, os relatórios do GT, eles têm uma bibliografia, mas ela não está feita de uma forma que o Overton pega, e eu já testei isso para ver. Então, aquela pouca literatura importante que está sendo citada por documentos que estão moldando a avaliação no Brasil, elas não estão sendo capturadas e devidamente recebendo crédito no Overton. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Dá para fazer uma coisa geral, quando, por exemplo, você começa a olhar para objetivos de desenvolvimento sustentável, você consegue ter uma ideia mais ou menos, mas é uma ideia, é um norte. A gente tem que ter, e é um dos princípios do Manifesto de Leiden, né, é justamente evitar a falsa precisão. Então, no caso do Overton, a falsa precisão ela tem que ter uma margem de erro muito grande. Você tem que usar como um norte, mas já mapeando possibilidades de melhoria. Fabiano. Oi, tá me ouvindo? Oi. Deve estar assim. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tô sim. Bom, primeiramente, boa tarde, André, meu colega da CAPES, né, da Divisão de Estudos e Pesquisas. Queria te parabenizar aí pela excelente apresentação, né, pela pesquisa que você tem feito. A minha pergunta é mais, André, no sentido de operacionalização dos indicadores, tendo em vista a complexidade. Então, assim, é muito comum, até por uma questão de operacionalização, utilizarmos mecanismos já consolidados, né? Para ilustrar o meu comentário, o próprio FWCI, né, Field Weighted Citation Impact da Elsevier, foi sugerido pela Comissão de Acompanhamento do PNPG em 2020 para que seja utilizado no sentido de se alavancar a internacionalização da pesquisa brasileira. Isso está no próprio documento disponibilizado, né? Então, assim, eu entendo a preocupação, né, mas a minha dúvida é justamente como operacionalizar isso. Se, por exemplo, num sistema tão complexo como o nosso, né, em que a gente tem 4.512 programas de pós-graduação, muitos coordenadores, enfim, como que seria possível vislumbrar uma operacionalização que não desconsiderasse uma publicação que não esteja indexada em bases canônicas, digamos assim, né? E se isso seria realmente viável num médio prazo, eu diria. Tá? É basicamente isso. E, novamente, parabenizar aí pela apresentação. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigadão, Fabiano. Uma coisa que hoje nós já temos recursos, tecnologia suficiente para fazer é, naquilo que está indexado, a gente fugir dos indicadores em nível de periódico. Tá? Então, foi aquele caso que eu mostrei do mapa da ciência com os mais de 4.000 clusters. Ali é com base no artigo, né? E você consegue, a partir do momento que você tem uma base tão rica como a da CAPES, e que está sendo feito um esforço muito grande para identificar e mapear, a partir do DOI, as diferentes indexações daqueles artigos. Então, isso foi algo que foi, inclusive, discutido na comissão do PNPG, né? Que era o quê? Nós podemos fugir dessa coisa do artigo, do periódico, começar a fazer uma análise na base do artigo. Então, aí a gente tem duas fases. A primeira é olhar para as bases que já existem e fazer o cálculo dos indicadores a partir dessas bases.
Segundo, que é o trabalho imediato que está sendo feito, é a ampliação dessa cobertura a partir de criar as possibilidades de cálculo com bases mais amplas, como é o caso do OpenAlex, e como o caso da própria indexação do Cielo. Então, por exemplo, no Web of Science existe já uma coleção Cielo. A diferença é que essa coleção Cielo ela não está dentro da Core Collection. Então, ela não é utilizada para fazer os cálculos, né? Então, já existe a possibilidade de tentar trazer essas informações e começar a utilizar para fazer os cálculos. E aí, nos faltaria uma parte que não está sendo coberta, uma parte para a qual a gente não tem indicadores, e aí que eu acho que se mantém a importância do Qualys como a gente conhece. Ou seja, você tem processos que vão trazer cálculos de indicadores e trazer subsídios para as comissões, mas aquilo que não está coberto, você não joga no lixo. Você continua utilizando a expertise das comissões para classificar. E, infelizmente, a gente fica limitado a manter, nesses casos, a valorização via periódico, porque não dá para ir na base do artigo, é muita coisa, mas a gente consegue ter esse complemento. Então, o importante é pensar que não tem que ter uma regra única, uma fórmula única que você entra o dado de um lado e que sai o resultado do outro. Você tem que ter múltiplos processos para ir meio que preenchendo as lacunas, né? Então, hoje a gente já está bem melhor tecnologicamente para avançar a parte de cálculo do Qualys, sem precisar ir para o lado do fator de impacto e por aí vai, e a gente mantém o know-how das comissões para complementar essas informações. É isso. Alguém gostaria de fazer perguntas? Enquanto as pessoas... A Sandra levantou a mão. Boa tarde, André. Obrigada pela apresentação. Desde a criação do Qualys tem uma ênfase, quer dizer, quase exclusiva no impacto científico propriamente, né? Nessa produção científica. Quer dizer, tem alguma discussão interna nesses grupos, né, que vem ao longo do tempo, principalmente esses grupos que estão à frente da discussão, digamos, mais teórica e que acompanha mais, né, o que vem acontecendo no mundo, em termos da utilização dos indicadores de produção, mas existe algum movimento na direção de buscar indicadores que meçam outros tipos de impacto? Você mencionou agora no final esse trabalho que você fez de avaliação do curso, que possivelmente fecharia, porque não tinha tanta expressão na produção científica, mas se captou que existia outros impactos relevantes, né, da produção desse grupo. Quer dizer, existe alguma coisa hoje no Qualys nessa direção, ou se mantém quase exclusiva essa ênfase no impacto científico? Obrigado, Sandra. Essa pergunta é bastante interessante e eu acho que é um dos aspectos que eu mais tenho orgulho do nosso sistema no Brasil, né? Então, assim, e eu, inclusive, já fiz apresentações sobre isso em vários lugares, porque quando eu comento, o pessoal fica extremamente interessado com os movimentos. Por quê? Porque a gente tem, sim, um Qualys periódicos, que fala dos artigos. Mas no Brasil já existe o Qualys livros, existe o Qualys artístico, existe o Qualys técnico-tecnológico, né? E o Qualys eventos. Então, o que se entendeu foi, por exemplo, para a computação, um artigo e um artigo em conferência, eles têm o mesmo peso. Você ter um bom artigo numa boa conferência vai pesar a mesma coisa que um artigo num bom periódico, às vezes até mais. Então, se você avalia aqueles eventos, você consegue pontuar aquela produção científica. Mesma coisa com produção técnica e tecnológica. Em 2018, nós tivemos um grupo de trabalho na CAPES, que eu fui, inclusive, secretário executivo desse grupo. O grupo foi liderado pelo professor Eduardo Winter, que hoje é o coordenador da interdisciplinar, e o Eduardo Winter é do INPE, né, em produção intelectual. Então, basicamente, o que nós fizemos foi mapear 21 produtos diferentes
técnico-tecnológico. Então, entra cultivar, entra trabalho editorial, entra patente, entra uma série de coisas, policy briefs, coisas que têm impactos diferenciados, e as áreas de avaliação puderam escolher quais são os produtos que são relevantes para elas. Então, você imagina, a área de ciências agrícolas disse, cultivar, para mim, não só é importante, como vale muito mais do que um artigo, porque um cultivar vai levar uma década para se fazer. Para outras áreas, mesma coisa aconteceu com patente. Né? Agora, a filosofia não tem por que se preocupar com a avaliação de cultivar. Então, cada área escolheu, em média, em torno de 10 produtos que eles julgavam produtos importantes como resultado de pesquisa. Né? E, na última avaliação, já teve uma primeira iniciativa para tentar avaliar esses produtos. O problema foi que eles tentaram fazer isso por portfólio e cada programa de pós-graduação pôde indicar 10 produtos como seus produtos principais. Com 4 mil programas de pós-graduação, eles ficaram com um portfólio de 40 mil produções para avaliar e as áreas ficaram completamente norteadas por conta disso. Então, o processo de avaliação precisa melhorar, mas eu acho isso absolutamente fantástico no nosso sistema e eu não vi isso acontecer em nenhum outro lugar. Você ter diferentes mecanismos para avaliar aquilo que é relevante. Você é da história, você vai ter um monte de livros, não vai ter tantos artigos. Então, você tem um Qualis Livros que vai te pontuar e que vai fazer o seu comparativo dentro daquela área. Isso é um processo fantástico. Esse processo que eu participei aqui na Holanda é um processo que aí ele já é baseado em uma outra coisa que precisa muito ganhar força no Brasil, e eu tenho conversado muito com o professor Robert Verheyen a respeito disso, porque ele é o grande promotor disso. Ele foi coordenador da área de educação recentemente e coordenou o GT da autoavaliação. Né? Então, a ideia é, nós precisamos implantar um sistema de autoavaliação no Brasil para contar as histórias, para que os programas de pós-graduação possam contar as histórias que os dados não capturam. Porque, às vezes, a gente sabe que nos nossos grupos você tem determinadas interações, determinadas produções, determinados resultados, né, que às vezes não tem uma única citação num artigo, num relatório, numa coisa assim, mas de repente aquilo virou uma política pública, de repente aquilo teve um impacto regional, uma parceria, de repente com a indústria, e etc. Então tem tantas histórias que não são contadas se a gente tentar avaliar o sistema como 5 mil iguais que precisam todos atingir as mesmas métricas. Então, acho que são os dois fatores. Primeiro, os diversos qualis que têm evoluído e que dão condição de avaliar diferentes tipos de produtos. E segundo, é ouvir o que os programas têm a dizer, e que é o que acontece em vários modelos internacionais. É uma autoavaliação onde você diz o que você fez, você avalia os resultados e você, claro, mostra as evidências que corroborem aquela história que você está contando. Eu acho que esse é o caminho. Muito bem. Mais alguma questão? Eu tenho, enquanto pensam se gostariam de fazer mais alguma pergunta, André, primeiramente, parabenizar você pela apresentação, não só pelo conteúdo de muito boa qualidade, né, mas pelo fato de ser muito objetiva a apresentação. Você foi no ponto, rápido, e isso é uma qualidade rara hoje em dia. E obrigado pelo teu tempo novamente, mas minhas questões são, deixa eu fazer um pouco, aproveitar a tua presença aqui e a dos demais, fazer um pouco o papel, se não o papel que não me cabe muito, mas usar os argumentos do advogado do diabo. Né? O advogado do diabo nesse assunto, ele traz argumentos que nós precisamos talvez melhorar as respostas, né, para os argumentos ou para o contra-argumento. Você deve saber quais são esses argumentos, mas um deles estão essas publicações, as revistas, que
aparecem naqueles gráficos muito impressionantes, né, que você mostrou, que excluem uma parte importante da produção científica, talvez também tecnológica, acadêmica, de uma maneira geral, cumprem eles os requisitos para estar dentro das bases que são consideradas bases de qualidade de revistas? Dentre aquela zona cinza, literalmente, né, que você nos apresentou aqui nos gráficos, onde tem uma enorme maioria das publicações aqui, na América Latina, e em português, certamente ali, talvez, certamente não, mas eu imagino que ali tem uma diferenciação, deve ter algumas mais aceitas, outras menos, não sei, eu estou até te colocando isso como pergunta, né? Então, como os critérios usados para indexação em Web of Science, Scopus, ou mesmo Dimensions, aliás, são critérios que variam também, né? Talvez mais a Dimensions em relação aos outros, ou mesmo OpenAlex, eu não saberia dizer que medida, eu já ouvi esse argumento, o OpenAlex traz coisas muito heterogêneas para dentro dela. Mas, então, a primeira questão que se coloca é essa. Bom, essas revistas, por que elas não estão indexadas? Qual é a razão? Poderiam estar. Acredito que uma parte não esteja indexada porque não queira, nem pensou nem submeteu a isso. Talvez outra parte gostaria e não sabe como fazer, e uma terceira parte submeteu e não conseguiu. Digamos que tem esses três grupos ali, né? Então, como lidar com essa questão? Porque o argumento de fundo a esse ponto é o da qualidade. Publicam qualquer coisa ou não publicam qualquer coisa. Ou tem filtro, critério, etc. Bom, fica aí esse primeiro ponto. Segundo ponto que se coloca é um ponto muito mais, digamos, pragmático, e eu vou contar aqui uma pequena anedota para ilustrar. Essa pequena anedota aconteceu com um colega comum nosso, você conhece, que estávamos conversando sobre em qual revista submeter um artigo, e a opinião dele, que estuda esse assunto aqui, e é uma pessoa que se dedica, digamos, a uma maior amplitude de línguas e de journals e de publicações de uma maneira geral, né, com maior amplitude, não na base estreita que você mostrou aqui para a gente. Ele falou, vamos nessa daqui que tem um fator de impacto maior, né? E ele até deu risada, falou, puta, eu que estudo esse assunto, milito com esse assunto, estou indicando para vocês a revista X e não a Y, por causa do fator de impacto. Não é? Então, esse ponto factual, digamos, esse ponto prático, não é, de que a cultura está tão disseminada, que quando você submete a uma pessoa, quando a pessoa é submetida a essa questão, eu vou na revista A ou na revista B, ela inevitavelmente acaba olhando para o fator de impacto, e o fator de impacto, mesmo sendo proibido, ele acaba sendo usado. Não é? Onde talvez esteja proibido, eu não sei em que outros lugares além da Holanda, como você mencionou. Então, esses dois argumentos são um primeiro mais, digamos, de fundo, né, qualidade, e o segundo argumento é a onda, né? Vamos nessa. Quer dizer, ou você cria essa onda paralela de buscar valorizar e dar prestígio, porque se trata disso, no final das contas, a um conjunto de venues, de publicações que não têm esse prestígio, e que deveriam ter, até pela própria qualidade dela. Se você não tiver essas pessoas agindo dessa maneira, dificilmente a gente vai sair da retórica, a gente vai conseguir aplicar os princípios Dora ou Coara, né? Então, esse é
Segundo ponto, eu queria ouvir a tua reação aos dois argumentos. Perfeito, muito obrigado. São excelentes questões. Em relação à primeira das revistas, naquele grupo de periódicos que eu mostrei, eu já excluí todas aquelas que são consideradas não periódico ou que são glosadas pelas áreas, né? Por quê? Porque no processo de classificação do Qualis, a primeira coisa que as áreas fazem é olhar para toda a produção que é apresentada e olhar todos os periódicos, e aí eles vão usar critérios como tem conselho editorial, periodicidade, processo de peer review, transparência, por aí vai. Ter uma série de critérios que eles vão usar para definir isso é um periódico ou não é um periódico, né? Então, por exemplo, às vezes você pode ter algo que não é um periódico, que pode ser valorizado no Qualis técnico-tecnológico. Um exemplo disso é a revista da FAPESP, né, que muitas vezes ela é relatada como, às vezes textos na revista da FAPESP são relatados como periódico científico e que as áreas entendem, não, é um periódico de interesse científico, mas entra como produção bibliográfica técnica. Então, esse filtro foi feito naquele mapa. Então, o que a gente está vendo ali é uma distribuição de tudo aquilo que as áreas de avaliação consideram periódicos científicos, né? Só que ali a gente tem o que deveria ser A1 e o que deveria ser C também no grupo. E isso me lembra, uma vez eu fiz uma apresentação sobre essa questão de multilinguismo e o Brito, hoje vice-presidente da Elsevier, né, assistiu e depois ele entrou em contato comigo e falou assim, André, como que a gente faz para melhorar a cobertura da Scopus para os periódicos brasileiros? Mas sabendo que tem muita porcaria. Sim, tem, de fato tem. Eu acho que existe uma diferença um pouquinho de critério do que as áreas adotam na avaliação do Brasil, que é um pouco mais flexível do que adotaria um Web of Science e um Scopus da vida, ou um Dimensions. Mas o fato em teoria, se você tem periódicos que você pode incluir nessas bases e ter como acontece com o Latindex, em que você tem a core collection da Latindex e você tem a base extensa com os periódicos. O mesmo pode acontecer, porque um argumento que a Clarivate tem muito em relação ao Web of Science é que eles só indexam aquilo que eles estão meio que colocando o carimbo deles de qualidade. Se está na core collection da Web of Science, nós estamos dizendo que é bom o suficiente, né? A gente sabe que isso não é necessariamente verdade, mas é o argumento que eles usam nesse processo. Só que o que acontece? A gente vê, por exemplo, e eu estava fazendo uma análise da evolução da produção brasileira nos últimos anos, esses últimos 4 anos, e a gente vê que o impacto cresceu. Apesar das dificuldades que o Brasil enfrentou, apesar da crise, apesar da falta de dinheiro para fazer ciência, o impacto cresceu. E aquilo, para mim, estava muito estranho. Porque como que você aumenta o percentual das suas publicações entre as mais citadas, quando você não tem dinheiro direito para fazer ciência e você está lutando para sobreviver? A resposta foi China. Na hora que a gente foi olhar, o que aconteceu? Houve um aumento muito grande da indexação de produções e periódicos chineses, muitos deles de baixa qualidade, e aí, na média, na proporção, o Brasil cresceu, ou seja, o Brasil não precisou realmente crescer para melhorar. Mas o importante é isso, independente dessa questão da qualidade, claro, a gente tem que ter critérios que precisam ser respeitados, mas é importante que você anexe. E que é o que está acontecendo com o processo do Qualis. Por quê? Porque as áreas sociais aplicadas de humanidades e algumas outras áreas, inclusive a interdisciplinar, estão usando o índice H do Google. Por quê? Porque o índice H do Google, apesar das suas imperfeições, vai capturar não só a produção científica que não está indexada nessas bases, mas vai trazer, inclusive, outros tipos de produto. Então, eu acho que o acesso a indexação, onde a gente consiga medir a qualidade ou não, a citação ou não, eu acho que isso é algo que dá para a gente trabalhar, né? Então, com certeza precisa se fazer um trabalho com essas bases mais heterogêneas para a gente conseguir verificar até que extensão
a gente consegue usar e limpar bem essas bases, mas eu acho que é um processo em andamento. Em relação ao segundo ponto, isso para mim eu acho que é uma frustração pessoal até no meu dia a dia aqui na Holanda, porque aqui tem um movimento muito forte que chama Espaço para o Talento de Todos. Foi publicado um documento em parceria das universidades com as agências de fomento, com a equivalente à SBPC daqui, e basicamente diz o seguinte: o pesquisador ele tem que ser avaliado multidimensionalmente, não é só publicação, você tem que avaliar se ele é um bom docente na universidade, você tem que avaliar se ele tem impacto na sociedade, se ele tem outros tipos de problemas, um monte de coisas que têm que ser avaliadas. E eles defendem isso assim, unhas e dentes. Tem comissões de reconhecimento e recompensas que estão sendo estabelecidas em todas as universidades, e por aí vai, e o tempo inteiro se discute. E eu posso dizer o seguinte: eu não teria sido contratado se não fosse por essa regra, porque eu não sou um acadêmico, eu venho das áreas de políticas públicas. Eu até recentemente estava preocupado com fazer publicação, com ter artigo, com ter INCH, etc. Isso é uma preocupação mais recente. Se eu fosse ter que alcançar o nível de indicadores que muitos dos meus colegas aqui têm para eu ter meu espaço, eu não teria. E quando me chamaram, eles disseram justamente: não, a gente está te chamando porque você tem um perfil diferente, né? E pelo tipo de atividade que você acaba fazendo. Então, isso é legal. Mas o meu doutorado, por exemplo, eu precisei ter membros na minha comissão, pela regra aqui, que não têm nenhuma relação comigo, que não me conhecem, que são de outras instituições, etc., e que vão avaliar a minha dissertação. Eu fiquei extremamente chateado com isso, porque eu falei: cara, vocês estão indo contra os princípios que vocês pregam, porque vocês estão dizendo que o meu doutorado é a minha dissertação e não a minha jornada. Não tudo que eu fiz, todas as comissões que eu participei, as atividades que eu fiz, inclusive, só a parte científica, que não inclui nem as partes não científicas da dissertação. Então, às vezes, acaba tendo muito isso. O grande problema é, se eu vou ser avaliado pela minha dissertação, eu posso dedicar todo o meu tempo para a dissertação, porque é aquilo que vai valer. Para que eu vou fazer outras coisas? E o mesmo acontece com essa coisa do fator de impacto, né? Então, o fator de impacto é ruim, ele é mal calculado, tem um monte de problemas, mas ele está sendo utilizado para me valorizar, para definir a minha promoção, para avaliar um grant que eu, de repente, estou aplicando e por aí vai. Então, o grande problema acaba sendo um pouco esse, é muito lindo a gente tentar promover uma mudança, mas muitas vezes essa mudança não acontece. É o que eu vejo acontecendo com o movimento de acesso aberto aqui. Tá? O Plano S está lançando um novo protocolo para promover a ciência aberta, não só na Europa como no mundo. E essa semana eu tive a boa notícia de que o nosso grupo aqui do CWTS, com um grupo de Londres, nós somos selecionados para fazer a análise e uma pesquisa com base nesse novo protocolo que eles estão lançando, para poder lançar no início do ano que vem. E é um protocolo fantástico, lindo, que ainda não foi divulgado, mas que basicamente leva a ciência aberta a novos patamares com pesquisadores. Mas ele não considera a agência de fomento, não considera as instituições. Então, a ideia e isso eu vi, por exemplo, numa entrevista com o pessoal de uma agência da Dinamarca, que eles falam o seguinte: acesso aberto é lindo, se você quiser fazer, você pode, mas eu vou avaliar o fator de impacto, por isso que me interessa. Eu estou preocupado com excelência e não com abertura. Então, pode fazer, mas eu vou avaliar outra coisa. Enquanto as agências estiverem avaliando outras coisas, a gente meio que sem revelar, a gente vai acabar utilizando esse tipo de indicador para as nossas escolhas, né? Então, o difícil é como liderar pelo exemplo. Eu acho que é isso. Legal, obrigado, André. Alguém mais gostaria de colocar perguntas?
Mas, se não, eu te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Foi muito bom, como eu disse, muito objetivo, dados. Pergunto se é possível você disponibilizar a tua apresentação, acesso aberto. Sim, claro. A gente promete citar bastante. Oh. Então tá bom. É isso. Então, mais alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Não sei se a gente tem algum recado aqui. Não. Ok. A gente tem, na verdade, uma informação aqui. A Napoliana, que nos acompanhou, eu não sei se ela veio hoje, não? Que nos acompanhou aqui nos últimos meses, né? Ela cumpriu aqui com as atividades dela e deve, então, estar saindo do projeto. Eu já tinha comunicado aqui algumas pessoas disso, e nós estamos agora fazendo uma busca de novos bolsistas aqui para finalizar essa reta final. Nós temos 6 meses pela frente, um pouquinho mais, e precisamos de alguns outros perfis diferentes. Mas é isso, então. Eu agradeço aqui de público o trabalho da Napoliana, toda a contribuição dela, e tocamos adiante. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde para todo mundo e uma boa noite para o André. Obrigado. Valeu, obrigado. Falamos em breve. Tchau. Tchau, tchau.